Acharam, igreja? 1 Samuel, capítulo 30. Vamos prestar atenção na palavra. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Davi era homem de Deus, igreja? Era. Então por que essas coisas aconteceram? Você sabe que as pessoas normalmente ficam se perguntando, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que fulano foi embora? O porquê das coisas? Davi era homem de Deus, e ele e seus homens, eles se ausentaram. As famílias deles estavam nessa cidade. Só que aí os amalequitas deram com ímpeto contra a cidade, queimaram a cidade, levaram tudo e levaram as famílias deles como escravos, cativos. Porém, Deus não permitiu que nenhum deles morresse, nenhum deles morreu. Uma coisa inédita, um bando invadiu uma cidade, saquear, queimar a cidade e ninguém morreu. Nem grandes nem pequenos, diz a palavra. Coloca lá na parte que fala, grandes e pequenos, tá? É só subir. Olha lá. Nem pequenos nem grandes, não mataram ninguém. Ali já era a mão de Deus. Mas alguém vai dizer assim, peraí bispo, se a mão de Deus estava lá, por que então que eles levaram eles cativos? Há coisas que acontecem e que não adianta você querer ficar tentando explicar por quê. Muitas vezes nós passamos sim, gente, por aflições. Muitas vezes nós passamos sim por lutas, e elas vão vir, você pode ter certeza disso. E não adianta você perguntar por que veio isso, por que veio aquilo. Deus nos deu a fé para que nós a usemos, e através da nossa fé, possamos reverter qualquer situação que venha acontecer contra nós. Então não tem que ficar perguntando por quê. Davi chegou lá, a cidade estava queimada, arrasada, e as famílias deles foram levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezerita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Eles choraram, gente. Quem aqui já chorou por conta de uma situação muito difícil? Levanta a mão. Todos nós, né? Quem nunca chorou por uma aflição? Davi era homem de Deus, mas ele chorou, gente. Ele chorou. Davi era homem valente? Muito valente. Tanto que ele enfrentou o gigante Golias. Ninguém tinha coragem de enfrentar e ele enfrentou. Davi era homem corajoso, ele não tinha medo. Ele era homem de fé, de guerra. Mas ele chorou também, até não ter forças mais. Então isso acontece. É natural isso. As mulheres, as duas esposas dele, foram levadas cativas. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Como é que o povo estava, igreja? Em amargura. O que eles queriam fazer com Davi?
apedrejá-lo. Eu pergunto para você, a culpa era dele, gente? Hein? O povo gosta de achar um culpado, né? Já viu isso? O povo gosta de colocar a culpa em alguém. A culpa é do meu marido. A culpa é da minha esposa. A culpa é do meu filho. A culpa é do presidente. É da crise. É do prefeito. Sempre tem que arrumar um culpado, né? Culpado é o meu patrão, que não aumenta o meu salário. Não entra nessa de querer arrumar culpados. Eles queriam apedrejar Davi. Era justo isso? Esse negócio de você arrumar um culpado para os seus problemas, você pode cometer uma injustiça. Ou quando não, as pessoas culpam a Deus. Ah, Deus não viu, Deus não me ama, Deus não cuidou de mim. Onde é que estava Deus que deixou isso acontecer? Ei, o que mais a gente ouve por aí é isso. Deus não existe. Se Deus existisse, isso não teria acontecido, isso não teria vindo sobre a minha vida. O povo gosta de achar um culpado. E ali o culpado que eles estavam querendo imputar era Davi. Davi é o culpado. A Bíblia diz, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Está vendo a diferença do homem de Deus e do homem comum? O povo queria apedrejar Davi. Davi, você é o culpado. Olha o que aconteceu. E aí, no meio da aflição, no meio da angústia, do choro, da ameaça de morte, a Bíblia diz que Davi se reanimou, gente. Olha lá. No Senhor, seu Deus. É em Deus que nós buscamos força, igreja. Você acha que essa força aí era de Davi? Não, essa força vinha de Deus, porque ele estava sendo ameaçado de ser apedrejado, os homens que estavam com ele se voltaram contra ele, as duas mulheres dele foram levadas cativas, tudo que ele tinha se perdeu, eles levaram tudo, queimaram a cidade, mas em meio a todo esse caos, em meio a toda essa situação adversa, ele se reanimou no Senhor seu Deus. Só Deus pode fazer isso, gente. É natural a pessoa numa hora dessa entrar em desespero. Se fosse uma pessoa comum, quer saber, eu vou dar um jeito de fugir. Esse povo quer me matar. Já perdi a minha família, já perdi tudo que eu tenho, agora eu vou perder minha vida também? Eu vou fugir. Não. Ele se reanimou. Ele encontrou forças onde não tinha mais forças. Porque nessa hora, gente, só Deus. Existirão momentos, e talvez alguém aqui esteja passando por isso, em que ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém. Vai haver momentos em que ninguém vai poder te ajudar. E aí nessas horas é que nós temos que buscar força em quem? Em Deus. Ninguém vai poder te ajudar. Ninguém podia ajudar Davi naquela hora. Só Deus. Os amigos, os companheiros de batalha de Davi queriam apedrejá-lo. Como se ele tivesse culpa. Aí ele buscou força em Deus. Continuando. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Quando Davi lhe recobrou o ânimo, a disposição, o que veio ao coração dele? Eu vou atrás desse bando e vou reaver a minha família e a família dos meus companheiros, e tudo que eles levaram eu vou pegar de volta. Mas para que isso fosse possível, era necessário, porque eles não sabiam para onde o bando tinha ido. Quando eles chegaram ali, a cidade estava queimando já.
Ninguém sabia para onde eles foram, quanto tempo de vantagem eles tinham na frente. Então ele falou: eu vou consultar a quem? A Deus. Senhor, eu devo perseguir o bando? Eu vou alcançá-los? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Olha a resposta de Deus. Olha o que Deus respondeu. E é o que Deus está respondendo para você aqui hoje. Persegue o que você quer, porque você vai conseguir. É isso que Ele está falando para nós. É esse o espírito desta palavra. Claro que eu e você temos sonhos, coisas que queremos alcançar. Sabe o que veio ao meu coração aqui agora? Algo que o meu coração deseja. Eu olhei para vocês aqui e eu senti no meu coração assim: poxa, Senhor, sabe o que eu quero alcançar? Aí eu falei com Deus aqui agora, e eu senti Deus respondendo para mim. E eu digo para você, Deus está respondendo para você também. O que você está buscando, lutando, Ele está dizendo: pode perseguir, porque eu vou entregar para você. Eu não sei o que você deseja no seu coração. Eu não sei o que você quer alcançar. Mas Deus está falando para você: pode lutar que eu vou te entregar. Igreja, a família de Davi estava longe. Eles não sabiam onde eles estavam. Eles não sabiam o tamanho do bando que bateu contra a cidade, quantos homens eram, e nem quanto tempo eles estavam na frente. Ou seja, era uma perseguição como procurar uma agulha no palheiro. Era uma coisa impossível. De repente, aquilo que você, no seu coração, você deseja conquistar, aparentemente está tão longe de você. Ah, bispo, mas o senhor falou sobre isso aí, o que eu tanto queria está tão longe de mim. Pois é, a família de Davi estava longe dele também. As circunstâncias eram contrárias. Tudo estava contra. Ninguém sabia para onde aquele bando tinha levado cativos as famílias deles. Mas a resposta de Deus não deixou dúvida. Coloca de novo na resposta de Deus. A resposta de Deus é: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Tudo, coloca na palavra tudo. Deus está dizendo que Ele pode entregar tudo o que deseja o seu coração nas suas mãos. Tudo, tudo, gente. Você veja que nesse episódio tinha algumas pessoas que queriam apedrejar Davi. Essas pessoas estavam sendo usadas por quem? Por quem? Pelos anjos? Por Deus? Estavam sendo usadas por quem? Pelo diabo. Então o diabo sempre vai usar pessoas para tentar te apedrejar, para tentar sufocar você. Ele vai usar pessoas para tentar abafar a sua fé, fazer você ter medo, porque o objetivo dessa ameaça era que Davi ficasse com medo, e retrocedesse, fugisse, e abandonasse lá a família. Ah, Deus não guardou minha família foi presa, querem me matar, eu vou fugir. Mas não. Esse homem, ele tinha experiência com Deus. E ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabia, igreja? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Atrás disso tinha uma bênção. Atrás disso tinha uma vitória. E ali ele foi.
Ele perseguiu. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Eram 600 na perseguição. A coisa já estava difícil. 200 acabaram ficando pelo caminho. Não tinham forças mais. Na sua caminhada, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai encontrar pessoas desistindo. Você vai encontrar pessoas desanimando. Você vai encontrar pessoas que já não têm mais forças e que vão ficar paradas no meio do caminho. O que você deve fazer? Continuar. 200 dos homens de Davi, olha que eram homens valentes, não tinham mais forças e acabaram ficando no meio do caminho. Ficaram para trás. Quer dizer, a coisa aparentemente só estava o quê? Piorando. Porque eles, para retomar de volta os cativos e os bens, eles iam ter que guerrear, lutar contra aquele bando. Aí ficaram desfalcados em 30% da força. Ou seja, 200 de 600, 1/3 ficou para trás. Não deram conta de andar. Mas Davi desistiu? Davi desistiu? A Bíblia diz que ele prosseguiu. Ele prosseguiu, ele continuou. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Você não deve desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos. Ainda que no meio do caminho, no meio da caminhada, aconteçam coisas para fazer você desistir. Igreja, aquele que fez a promessa é fiel. Aquele em quem confiamos é fiel. Não desiste, não. Não são homens. Isso não é promessa de homens. Isso é promessa de Deus, igreja. Aquele que fez a promessa, ele não desiste. Ele não desiste. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul de Querititas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Olha quem que eles acharam no meio do caminho, gente. Coincidência? Coincidência? Não há coincidência. Davi estava perseguindo, de repente acharam um homem lá moribundo, meio morto, meio vivo. Eles poderiam falar assim: esse homem está morto, aí larga por aí. Mas não, foram lá, cuidaram do rapaz, deram para ele comida, bebida. Aí ele recobrou a força. Estava 3 dias lá para morrer. Aí Davi perguntou: vem cá, você veio de onde? Eu sou servo de um amalequita. E nós atacamos a região tal, e Ziclag, a mesma cidade onde estava a família de Davi e os demais. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando.
Aí o homem falou assim: ih, lascou. Eram vocês que estavam lá na... Ai. Ele deve ter pensado assim: sair do espeto, cair na brasa. Eu estava aqui morrendo aqui, a coisa estava feia para o meu lado, vieram esses homens, que beleza. Só que eram os homens da cidade que eles tinham queimado. Aí ele falou, aí Davi perguntou: vem cá, você consegue me levar aonde está o bando? Eu falei: eu te levo, mas você tem que jurar por Deus que você não vai me matar. Você vai me matar? Você jura? E nem vai me entregar de volta para o meu senhor? Porque o senhor dele tinha largado ele abandonado, doente, no meio do deserto para morrer. Senhor abençoado esse, né? Tem gente que é ruim, né? Tem gente que... Aí Davi jurou para ele que não ia matá-lo. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Aí quando Davi e os homens dele chegaram no lugar, como é que os amalequitas estavam? Festejando, fazendo festa, que maravilha, entramos lá, roubamos tudo, destruímos, pegamos muitos escravos, pegamos ouro, prata, camelos, carros, roupas, comida. E eles estavam fazendo a festa, gente, comemorando a vitória. Só que eles estavam comemorando cedo demais, porque Deus tinha dito para Davi: Davi, persegue porque você vai alcançá-los. E alcançou? Alcançou. A primeira palavra de Deus se cumpriu, que eles iam alcançar. Mas não bastava apenas alcançar os inimigos, era preciso que eles fossem derrotados. O diabo, gente, ele tem que ser derrotado, igreja. Não basta apenas alcançar, é preciso a vitória. De repente você é uma pessoa que está lutando por alguma coisa, e essa coisa está chegando nas suas mãos, mas é necessário que você vença, é necessário que a vitória seja completa, porque Deus faz as coisas pela metade, igreja? Não, nunca. Tudo que Deus faz, Ele faz bem feito, faz direito e faz correto, para mostrar para nós que Ele é fiel, que a promessa dEle não cai por terra, a palavra dEle não volta atrás. Vamos continuar. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelo fugiram. Ou seja, Davi feriu e matou todos eles, gente. Apenas 200 fugiram. Era muita gente? Era. O bando era grande, gente. Era muita gente. Mas Deus tinha dito para eles que eles os alcançariam. E Davi os alcançou, os feriu e os matou. E mais, tem mais. Tem mais. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que Davi lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo. Recuperou tudo. Deus cumpriu ou não cumpriu a palavra dele? Deus falou: persegue porque você vai alcançá-los. Eles perseguiram e alcançaram. E você vai restituir tudo de volta. Restituiu ou não restituiu? Tudo de volta. Tudo de volta. Mas não para por aí. Não. Deus foi além. Foi além. Continuando. Acabou não.
Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. O que foi isso, bispo? Além deles recuperarem tudo que eles tinham, ainda ficaram com o que os amalequitas tinham roubado e tirado da terra dos filisteus. Ou seja, Deus entregou para eles tudo e ainda acrescentou, igreja. Porque Deus é assim, Ele não restitui apenas o que você perdeu, Ele dá o que você perdeu e dá mais ainda, ou seja, sobra. Eles ainda ficaram com mais, com o gado, com as ovelhas, o despojo. Tudo que aqueles homens tinham saqueado naquela região foi parar nas mãos de quem? De Davi. Igreja, escuta o que eu estou falando para você, isso aqui é Deus. O despojo que está na mão dos incrédulos vai vir para a sua mão. O que está na mão dos incrédulos vai vir para a sua mão. Não adianta, gente, não adianta. Aquilo que o ímpio ajunta, vem parar na mão daquele que serve a Deus. Não adianta, não tem para onde correr. Uai, mas aí, volta lá na palavra, volta na palavra. E o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Uai, gente, agora não estou entendendo. Esses homens queriam matar Davi apedrejado. Os mesmos homens agora chegaram para Davi: Davi, olha aí o seu despojo. Olha aí, Davi, o que nós tomamos das mãos desse povo lá. Aí, é tudo seu, Davi. Uai, engraçado, né? Mas o mundo é assim, gente. O mundo é desse jeito. Eles não queriam apedrejar Davi? Queriam ou não queriam? Agora estavam lá aplaudindo Davi. O mundo é assim. O mundo é desse jeito. Por isso que não dá para confiar no homem. Dá para confiar no homem? Dá nada, gente. Não dá, não. Por isso que a sua confiança tem que estar em quem? Aquele que te aplaude hoje, amanhã está querendo te apunhalar pelas costas. E aquele que te apunhala pelas costas hoje, amanhã está te aplaudindo. É assim o mundo. Não confie no homem. Se alguém está te aplaudindo, glória a Deus. Alguém está te apunhalando pelas costas, glória a Deus também. Porque o mundo é assim. E não vai mudar. O mundo não vai mudar, não. Nós é que temos que mudar. Mas o mundo não vai mudar. Então isso aí sempre vai acontecer. Uma hora alguém está te aplaudindo. Outra hora está falando mal de você, te perseguindo. É assim. Mas a nossa confiança tem que estar sempre em quem? Nele. É nele. Se você fizer isso, você não vai se decepcionar, porque o homem decepciona. O homem é assim, infelizmente. Então essa palavra, o que Deus está falando conosco hoje? Está falando a respeito de perseverança. Está falando a respeito de não desistir. Está falando a respeito de você insistir com Deus, em oração, buscando a Deus. Lá no início, quando Davi estava angustiado, e o povo queria apedrejá-lo, a Bíblia diz que Davi mandou chamar o sacerdote, Abiatar, não é isso? Olha lá. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor. Igreja, quando você vem até a presença de Deus, na casa dele, e você consulta a Deus, ou seja, você pergunta a Deus sobre a sua vida, sobre a sua luta. Senhor, meu marido vai se converter? Senhor, meu filho vai largar das drogas? Senhor, o Senhor vai abrir a porta de um emprego para mim? Senhor, o Senhor vai me dar vitória sobre essa causa que eu tenho na justiça? Senhor, o Senhor vai me curar desta enfermidade, desta doença?
Senhor, o Senhor vai unir a minha família? Enfim, quando você consulta a Deus, a resposta sempre será positiva. Sempre será. E eu quero, a exemplo de Davi, o que eu queria fazer? Eu queria fazer o seguinte. Quem recebeu o óleo do milagre urgente? Vocês receberam? Esse óleo aí está abençoado, gente. Você pode ungir tudo. Olha, você vai chegar em casa, unge a sua família, unge a sua casa, unge o seu carro. Amanhã você vai trabalhar, hoje é feriado, muitos não trabalham hoje. Quando você chegar amanhã no seu local de trabalho, unge o seu local de trabalho. Ah, bispo, se eu ficar ungindo lá, as pessoas vão me criticar. Então eu vou te ensinar. Sabe o que você faz? Você passa um pouquinho do óleo na sua mão, esfrega uma mão na outra, fala nada. Quando você chegar lá, você toca, só toca. Vai tocando aqui, vai tocando lá na mesa, vai tocando lá no balcão da loja, vai tocando ali. Onde você colocar essa mão, vai estar tudo ungido. Fala nada. Vai só tocando. Vocês vão ver, essa semana vai acontecer o que nunca aconteceu na sua vida. Vocês vão ver coisas espantosas. Lá naquela sua loja onde você trabalha, vai começar a entrar cliente um atrás do outro na loja. Você vai fechar grandes vendas. E não só você vai ser abençoado, mas os seus companheiros de trabalho vão ser também. Porque Deus vai mandar tanto cliente que você não vai dar conta de atender, os seus colegas é que vão atender. E a prosperidade, aonde você for, a prosperidade vai te acompanhar. Então presta atenção o que nós vamos fazer. Davi perguntou: Senhor, eu devo perseguir o bando? Perseguir significa ir atrás daquilo que você quer. Nós hoje entregamos o óleo, não entregamos? Pois nós vamos fazer isso mais 2 vezes. Hoje, em nome do Pai. Terça-feira que vem, você vai vir aqui e você vai pegar o óleo do milagre urgente em nome do Filho. E na outra terça-feira, você vai pegar de novo esse óleo em nome do Espírito Santo. 3 dias, começando hoje. Pai, Filho, ali está 3 galãozinhos, olha lá, isso mesmo, olha, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Então esse óleo, bispo, eu posso usar esse óleo então, que terça-feira que vem o senhor vai me entregar um outro? Vou. Então essa semana você vai ungir tudo que é seu, tudo, gente. Unge a sua casa, os cômodos da casa, as janelas, as portas, unge tudo que é seu. Unge seus familiares. Terça-feira que vem eu vou te dar de novo esse óleo do milagre urgente. E depois na outra terça-feira. Quem está entendendo? Davi, era necessário que ele perseguisse o bando. É necessário que você persevere. Então eu quero convidar você para estar de novo terça-feira que vem conosco aqui. Quem vai estar conosco aqui terça-feira? Eu quero ver você aqui. Eu quero ver você aqui. Terça-feira. E nós vamos perseguir e vamos alcançar e vamos vencer, porque Deus é conosco, igreja. Ele é conosco, Ele está do nosso lado, pode ter certeza disso. Você vai conquistar. E o diabo que se cuide, porque ele vai ter que entregar tudo que ele tomou de você, tudo. Só que tem um porém. Espera aí. Ele não só vai ter que devolver o que tomou, como você vai reaver mais ainda. Que foi assim com Davi. Ele não só recuperou o que foi tomado, mas ainda tomou dos amalequitas. Eu já estou vendo já uma enxurrada de milagres. Eu já estou vendo o povo contando milagre. Gente desempregada, empregada. Ih, bispo, agora Deus me devolveu o emprego, só que melhor do que eu tinha.
Ganhando mais do que você ganhava, no lugar melhor do que aquele que você perdeu. Mas ele não vai voltar perturbado, não. Não. Mas vai voltar tão abençoado que você vai falar assim: Deus, obrigado que o Senhor trouxe ele de volta. Tão abençoado que ele vai vir. Não vai ser a mesma pessoa, não. Vai ser uma pessoa mudada, transformada. Bispo, ele me batia. Agora, minha irmã, ele vai vir que nem um doce, te cobrindo de beijos. Mas ele não me dava dinheiro para nada. Agora ele vai abrir a carteira e vai falar: fica, mulher, com a minha carteira. Vai ser outra. O filho, aquele filho que roubava dentro de casa para vender, para usar drogas, Deus vai trazer ele de volta tão abençoado que ele vai falar: mamãe, papai, toma aqui esse dinheiro para o senhor. Comprei uma televisão nova. Está aqui uma geladeira. Ele vai presentear você. Ele nunca mais vai roubar nada dentro de casa. Nunca mais, acabou isso. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Tudo que o Satanás fez vai ser desfeito em nome de Jesus Cristo. Quem entendeu a palavra?